Atenção! Começa agora uma teleaula de matemática do ensino fundamental. Você vai assistir a teleaula de número 77. Bons estudos! Hoje a gente vai rever as representações gráficas, onde você vai poder, mais uma vez, revisar como se constroem e interpretam gráficos. Na teleaula de hoje, você vai rever como são os gráficos de segmentos, os gráficos de barras, os gráficos circulares e, por fim, vai rever como o gráfico cartesiano pode representar as equações e resolver um sistema do primeiro grau. Bom dia, caros ouvintes da Rádio A rádio líder de audiência do seu dial. Notícias do jornal. Olha, essa aqui é quentinha, hein? Cai a arrecadação do imposto no estado de São Paulo. O caso é muito grave e, pelo que eu estou vendo aqui, a situação vai piorar ainda mais. Se a queda da arrecadação de imposto vai mesmo piorar a situação, isso eu não posso garantir. Agora, uma coisa dá para afirmar sem pensar. Você já reparou que o nosso dia a dia está repleto de gráficos? Em relatórios de empresas, em análises econômicas, em estudos do governo. Enfim, é só você prestar atenção que vai ver como os gráficos cercam o nosso dia a dia. Esse gráfico aqui, por exemplo, é um gráfico de segmentos. Em geral, ele é feito num papel quadriculado com dois eixos, um horizontal e outro vertical. Esse gráfico específico representa a evolução da arrecadação de impostos do estado de São Paulo. Veja que na reta horizontal estão marcados os meses e na vertical os valores da arrecadação correspondente a cada mês. Veja quantas informações esse gráfico traz. No mês de fevereiro houve uma queda brusca da arrecadação, que se recuperou em março, superando inclusive o mês de janeiro. A arrecadação de março foi a mais alta do período. Daí para frente, a arrecadação começa a cair novamente, sem, no entanto, atingir os baixos índices de fevereiro. Você viu como ficou mais fácil a gente visualizar, entender melhor as informações? Pois é justamente essa a grande vantagem que a representação gráfica nos oferece. A gente tem a facilidade, através da visualização, de verificar os resultados que queremos. A gente pode comparar, analisar as causas desses resultados e até mesmo prever resultados futuros. Agora, depois de tudo isso, me diga uma coisa: os gráficos ajudam ou não na nossa vida? É claro que sim, né? Claro que sim, prezados ouvintes. Olha só, os gráficos realmente facilitam nossa vida. Não só facilitam, como também nos dizem muitas coisas. Rádio A rádio líder de audiência do seu dial. Bom dia, quem fala? Oi, aqui é a Penélope, tudo bom? Oi, Penélope, deve ser a Penélope charmosa, não é? Eu estou brincando com você, Penélope. O que você manda? É o seguinte, vocês vivem falando que a rádio de vocês é líder de audiência. Mas outro dia eu estava ouvindo a Rádio B e eles também estão falando a mesma coisa. Olha, Penélope, falar qualquer pessoa pode, não é mesmo? Mesmo porque isso é garantido pela Constituição. Mas você tem como provar que a sua rádio é mesmo líder de audiência? Penélope, eu estou aqui com uma pesquisa que acabou de sair do forno, está quentinha. E quem fez essa pesquisa foi o Ibope. Os dados que ela apresenta, Penélope, não deixam dúvidas. A Rádio A é líder de audiência de segunda a segunda. Um beijo, Penélope. Tchau, tchau. Esse gráfico que você está vendo, que nos fala sobre a audiência de duas rádios, é um gráfico de barras. Assim como o gráfico de segmentos que nós vimos anteriormente, o gráfico de barras também serve para representar comparações entre elementos semelhantes. Observe que esse gráfico reproduz os resultados de uma pesquisa sobre a média de ouvintes por minuto de duas estações de rádio, a A e a B. A construção desse tipo de gráfico é muito semelhante com a que a gente já viu. Observe, ele também tem dois eixos. Aqui no horizontal estão marcados os dias em que a pesquisa foi feita. E no eixo vertical, os números dos ouvintes das duas estações por minuto, que, como você pode ver, nos mostra que a Rádio A tem, de fato, mais ouvintes que a Rádio B.
Observe que cada estação de rádio corresponde a uma cor na barra e que a distância entre elas, assim como a largura da barra, é sempre a mesma. Em São Paulo, 9 horas e 30 minutos. É hora de notícia. Essa deu no jornal, hein? Nos últimos 30 anos, os ricos foram ficando mais ricos e os pobres mais pobres. Isso é o que diz a pesquisa elaborada a partir de dados levantados pelo IBGE. Segundo a pesquisa, em 1960, os 10% mais ricos usufruíam de 39,6% da renda nacional. E os 60% da população mais pobre ficavam com 37% dessa renda. Já em 1990, os 10% mais ricos abocanhavam 51,5% da renda nacional, enquanto os 60% mais pobres ficaram com apenas 32,3% da renda. Mas a pesquisa não para por aí. Ela fez o levantamento década a década, de 60 até 90, da distribuição de renda no Brasil. Veja que os gráficos nos mostram que os 10% mais ricos foram ficando ainda mais ricos a cada década. Em 60, eles tinham 39,6% da renda. Já em 70, 46,7%. 10 anos depois, em 80, eles já usufruíam de 50,9% da renda. E em 90, ficaram com 51,5% da renda nacional. Já com os 60% mais pobres, ocorreu o movimento inverso. Veja como eles foram ficando ainda mais pobres no mesmo período. Caros ouvintes, essa é realmente uma situação muito difícil de entender, hein? A situação pode até ser difícil de entender, mas os gráficos, estes estão claríssimos. Esses são os chamados gráficos de setores, ou gráficos circulares, popularmente conhecidos como gráfico de pizzas. Esse tipo de gráfico é utilizado quando queremos representar as relações das partes de um todo entre si e das partes com o todo. Ou seja, nesse caso específico, ele nos mostra a relação das classes sociais com a renda nacional por 4 décadas. O círculo representa o todo, que seria a renda nacional, e essas fatias traduzem quanto cada classe social detém dessa renda. Veja, na década de 60, os 10% mais ricos usufruíam 39,6% da renda nacional. Os 30% intermediários ficavam com 37% dessa renda, enquanto os 60% mais pobres apenas com 23,4%. Você já reparou uma coisa nesse gráfico circular? Todas as informações foram dadas em porcentagens. Só que um círculo, isso a gente já aprendeu, tem suas medidas em graus. Lembra? Um círculo, 360 graus. Mas como será que se pode colocar num círculo informações que foram dadas em porcentagens? Mas como será que a gente pode traduzir porcentagens em graus? Vamos pensar um pouco? Vamos pensar um pouco. Se o círculo tem 360 graus, então eu posso dizer que os 360 graus, que correspondem ao todo do círculo, são a mesma coisa que 100%. Aí fica fácil. Se eu sei que na década de 60, os 10% mais ricos detêm 39,6% da renda nacional, eu posso concluir que eles vão ocupar no círculo 39,6% dos 360 graus, que são 142,5 graus. Já a classe intermediária usufrui de 23,4% da renda. E 23,4% de 360 graus são 84,2 graus. Que é o mesmo raciocínio que eu uso para representar no círculo a fatia da renda nacional que cabe aos mais pobres. Ou seja, 37% de 360 graus dá 133,2 graus. Como você está percebendo, os gráficos são muito úteis para resolver e interpretar problemas. Um dos exemplos mais claros disso está na resolução de problemas que a gente pode solucionar através de um sistema de equações do primeiro grau. Isso, você deve se lembrar, a gente já viu na nossa teleaula 68.
quando a gente aprendeu como se representam num gráfico cartesiano as equações que formam um sistema, assim como sua solução. Mas se você não está se lembrando bem dessa história de sistema de equações do primeiro grau e do gráfico cartesiano, não precisa arrancar os cabelos. O nosso negócio hoje é recordar, não é? Então vamos lá. Aqui nós temos duas equações do primeiro grau que formam um sistema. E aqui está o gráfico cartesiano com seus dois eixos. No eixo horizontal, eu vou marcar os valores da variável x e no vertical, os valores da variável y. Só que para representarmos essas equações no gráfico, temos que fazer as tabelas relativas a cada uma delas. Veja que na primeira equação, quando x vale 7, y é 9. E para x valendo 10, y é 8. Já na segunda equação, a gente tem a seguinte tabela. Para x igual a 5, y é 7. E quando x for 10, y vale 8. Agora, é só colocar no gráfico cartesiano os valores que acabamos de encontrar. Aqui está o primeiro ponto da minha reta. E aqui o segundo. E assim, eu obtenho a representação gráfica dessa equação, que é uma reta. Faço a mesma coisa com a outra parte da equação, marcando dois pares ordenados no gráfico e obtendo mais uma reta, a da equação menos x mais 5y igual a 30. E aqui está. O ponto de intersecção das duas retas que representam as equações do sistema é a solução do sistema. Uma solução que, como você viu, foi determinada pelo processo gráfico. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você pôde rever como se constroem e interpretam gráficos. Você viu como são os gráficos de segmentos. Viu também o que são gráficos de barra e como são elaborados os gráficos circulares. Por fim, pôde rever como o gráfico cartesiano pode representar as equações e solucionar um sistema do primeiro grau. E aí, alguma dúvida com relação à utilidade dos gráficos? É claro que não, né? Eles são mesmo importantes na matemática e no nosso dia a dia também. Afinal, eles estão por toda parte. Então aproveite essa revisão e estude ainda mais esse tema. Pode apostar que ele ainda vai ser muito útil. Combinado? Então, até a próxima!